vós outros que conheceis o tempo, que já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no início cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em codicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse texto pequenininho, ele pode ser interpretado de algumas maneiras, como vocês devem ter ouvido já, trabalhando, por exemplo, a vida cristã, trabalhando as virtudes de Cristo, trabalhando as obras da carne, que aparecem aqui de formas um pouco diferentes. Então é um texto muito rico, metido no meio de um texto diferente, até aqueles que acham que o apóstolo Paulo escreveu esse texto para um outro livro, mas que de repente ele veio parar aqui na carta aos Romanos. Hoje eu quero fazer uma leitura desse texto de uma maneira assim diferente. Eu quero lê-lo na perspectiva do tempo, que é a primeira frase do texto. É o texto: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. E eu quero trabalhar aqui para revelar um dos grandes mistérios de Deus, chamado a ruptura do tempo. A gente sabe, todos nós sabemos, que o tempo é uma criação de Deus, tendo em vista que Deus é atemporal. E nós não paramos muito para refletir sobre essa realidade, embora vivamos dentro dela e até nós vivamos, de certo modo, alguns conflitos nessa realidade. Porque o tempo todo nós dizemos: não tenho tempo, falta-me tempo, não vai dar tempo, o tempo é curto, o tempo passa rápido. Então, essa realidade da criação de Deus, ela é inata a nós. Nós poderíamos dizer que o tempo foi criado para dar existência às coisas. A eternidade, por exemplo, é atemporal. Ela está livre de tempo. Por isso é chamada eternidade. Não existe possibilidade de ruptura na eternidade. Não existe nenhuma possibilidade de ruptura, de parturição em Deus, porque Deus é atemporal. O tempo é uma realidade que pode sofrer alteração, ruptura, pode ser rasgado como um lençol. E quando o Espírito Santo diz que nós conhecemos o tempo, parece que a sugestão de Deus é que nós tenhamos uma lógica mais clara a respeito do tempo que é a criação de Deus. Nós devemos em consideração essa dádiva de Deus. Porque tudo indica
que o começo, o meio e fim, ligados ao tempo, tem tudo a ver com a nossa existência. Eu nasci, cresci, me tornei um homem, hoje sou mais velho e daqui a pouco eu vou embora. Agora, a minha vida longa ou curta, não interessa a extensão dela, está ligada ao tempo, assim como a sua. De certo modo, nós temos nessa conjugação vida-tempo uma dívida para com Deus. Porque a vida só tem valor como vida dentro do tempo. E nós vivemos reclamando muito do tempo. Porque nós vivemos um século onde o tempo é dinheiro. E então, em vez de nós conjugarmos a vida na perspectiva de Deus, nós a conjugamos na perspectiva do lucro, do ganho, do prazer, da alegria, etc, etc. Então, o Espírito está querendo, nesse texto aqui, que nós passemos em revista esse fato de Deus, para que a nossa vida cristã goze paz, tranquilidade, alegria no Espírito. Desde que Deus criou o tempo e colocou à disposição da criação, já aconteceram duas grandes rupturas, dois grandes rasgos. E quando eu falo em ruptura do tempo, eu quero que vocês comecem a entender que nesse ato de parturição do tempo, acontecem coisas estupendas, coisas maravilhosas, coisas quase que inacreditáveis. Porque o tempo criado por Deus ele é tão precioso, tão grande, tão maravilhoso, que só Deus pode interferir nele. O homem não pode. O homem é escravo do tempo, enquanto Deus é o Senhor do tempo. O homem utiliza o tempo, enquanto Deus administra. Nós tornamos o tempo valoroso, ou tornamos o tempo medíocre, dependendo do modo como agimos. Deus não. Deus administra o tempo sempre como o tempo é. Nós classificamos e adjetivamos o tempo. Tempo bom, tempo ruim, tempo chuvoso, tempo frio, tempo quente. Deus não tem essa dificuldade, porque para ele simplesmente é tempo. Ele não classifica, ele não adjetiva o tempo. A primeira grande ruptura do tempo aconteceu no dilúvio. A história do homem estava sendo construída pelo homem sem Deus. E ele vinha construindo essa história por milhares de anos, numa perspectiva de simplesmente viver no tempo, de construir a sua própria história. Eram homens que viviam muito sobre a face da terra, 600 anos, 800 anos, 700 anos. Então havia uma despreocupação com o tempo. As gerações pré-diluvianas foram completamente diferentes das nossas gerações. Porque a vida era tão longa que ninguém estava preocupado com o tempo. De tal forma que no tempo de Deus, as gerações pré-diluvianas agiram mal. Se distanciaram cada dia mais de Deus, promoveram a iniquidade, a injustiça, caminharam por caminhos perversos de criminalidade. Então, a primeira intervenção vem no tempo de Deus, quando o próprio Deus age. E foi uma coisa terrível, foi tremenda. Porque se um tsunami nos assusta, matando 250 mil pessoas, o dilúvio poderia nos assustar muito mais, que matou toda a humanidade em menos 8 pessoas. De toda a humanidade só sobraram 8. E foi tão estupendo o dilúvio,
que ele chegou como ação de Deus para fazer justiça, para que a sua glória continuasse presente na sua criação. E essa ruptura do tempo marcou a mudança completa da mentalidade da humanidade. E as consequências da intervenção de Deus vocês conhecem. Primeiro, o peso das águas dividiu as terras. Então as nações foram levadas para onde não queriam ir. Segundo, os homens quiseram se defender do Deus que age no tempo e foram construir uma torre bem alta, numa tentativa de mudar o tempo de Deus. E nós sabemos que Deus veio, confundiu a linguagem daquela gente e os espalhou, e as espalhou também pela terra. Essa intervenção de Deus, ela durou mais de 1000 anos. Quem estuda o dilúvio como um fato de 8 dias, 100 dias, 120 dias, desconhece as consequências da ação de Deus no seu tempo. As gerações pós-diluvianas que passam por meio de Noé, sua esposa, seus filhos e noras, têm uma outra mentalidade. Vão construir uma outra história. Tanto que Deus dá a Noé os mesmos princípios dado a Adão. Crescei, multiplicar, enchei a terra. Os mesmos princípios. Numa espécie de recriação, porque agora Deus criou um novo tempo. Para ungir esse novo tempo também, é bom que vocês saibam, Deus selou o tempo do dilúvio com a morte. De modo que a ruptura do tempo de Deus no dilúvio foi a morte. A morte passou por todos os homens, menos por 8 pessoas. E o selo, a unção desse mistério revelado por Deus, que é a morte, isto é, vocês são orgulhosos, vocês vivem muito, vocês só fazem o que não presta, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Quando Deus age assim, na sua justiça, então Ele vai mostrar que as coisas têm que mudar. Tem que haver uma nova perspectiva. Então Deus diminui os anos de vida do homem. Deus muda a mentalidade do homem e Ele vai dar para Moisés a lei. O que a lei é? A lei é a revelação do mal. O decálogo ensina você a fazer tudo aquilo que não deve. Você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo outro. Então Deus unge esse primeiro ato de sua soberania sobre o tempo dos homens, seu tempo e tempo dos homens, ungindo com a lei. Se o homem é pecador, ele precisa conhecer onde está o pecado, o que é o pecado, ele define o pecado. Então os homens passam a viver agora um tempo de morte. Esse tempo de morte caminha na perspectiva, na esperança de que Deus volte a agir. Então, o tempo dos homens sofre a ruptura e aparece agora o tempo da morte. Daí vem a segunda ruptura do tempo, que aconteceu com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante vocês estudarem essa questão da revelação de Deus no tempo da nossa história, no tempo da história da humanidade. Se o dilúvio foi estupendo, uma coisa tremenda, uma coisa que até hoje as marcas estão aí para quem quer ver, a ciência comprova isso, o nascimento de Cristo não foi menos estupendo, menos maravilhoso. Deus interfere no tempo da morte, enviando o seu Filho para inaugurar o tempo da vida. Tudo aquilo que denunciava pecado, denunciava malignidade, denunciava injustiça, denunciava iniquidade, agora chega em Cristo e é estancado. Para.
Porque Deus agora vai fazer uma ruptura no tempo. Quando Jesus nasce em Belém da Judéia, fatores estupendos estão acontecendo no mundo inteiro. Primeiro, a cultura helênica. Segundo, os astrólogos que vieram do Oriente e do Norte. Terceiro, os pastores que viram os anjos cantando e anunciando: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor, o Redentor. O diálogo das mulheres. Porque Deus, amados, quando interfere no tempo, quando Ele promove a cultura do tempo, Ele não precisa necessariamente de mostrar poder, de destruir, de matar, de transformar montanhas em vales, vales em montanhas. Ele não precisa disso. Quando Deus age na ruptura do tempo, Ele age de acordo com sua soberania. E em Cristo, Deus age silenciosamente. Embora tenha havido corais cantando, pastores se alegrando, os astrólogos trazendo o presente do Oriente, uma estrela que saiu de lá e veio para cá para anunciar o caminho. Embora essas coisas tenham acontecido, o mundo não viu catástrofe, não viu mortandade. O mundo se apercebeu de coisas estupendas. No entanto, Deus estava promovendo a ruptura na história. Ele estava rasgando o grande lençol da história para costurar um novo lençol. E assim como o dilúvio até hoje é uma mensagem viva para a ciência e para nós, o nascimento de Cristo também o é. A história da humanidade mudou. Antes de Cristo é uma história. Depois de Cristo é outra história. Agora, o que o texto do apóstolo São Paulo, que o Espírito Santo nos deu, está mostrando, é que o tempo dádiva de Deus para o homem, ele é utilizado de duas maneiras. Primeira maneira, aquela que agrada a Deus. E a segunda maneira, aquela que desagrada a Deus. Agradar a Deus não muda o tempo, desagradar a Deus não muda o tempo. Para Deus não faz diferença nenhuma. Ele se agrada de Abel e fica enojado de Caim. Mas o tempo de Abel e Caim, para Deus, é o mesmo. A gente olha para o mundo hoje e vê esses dois aspectos. O aspecto da injustiça, da iniquidade, da maldade, atuando, crescendo, proliferando. E a gente vê também o mistério da bondade, do amor, da alegria, do gozo, da salvação, da redenção do povo santo, ao qual vocês pertencem. Em termos de tempo, não faz nenhuma diferença. Deus se agrada de vocês, porque vocês fazem a vontade dele. Deus se desagrada do iníquo, porque ele age contrário à vontade de Deus. Mas nada muda o tempo de Deus. Porque ele é atemporal. Ele só está administrando o tempo que ele criou. E que o apóstolo Paulo fala aqui no texto. Que está chegando o momento do ápice, isto é, o momento que se aproxima de uma nova ruptura, de uma nova ação de Deus. E essa nova ação de Deus está conjugada exatamente no chamado tempo passado e tempo presente da nossa história. O tempo passado carregado de iniquidade, de rebeldia, de incredulidade diante de Deus. E o tempo presente carregado de fé, de amor, de alegria, de paz, de vida. Isso quer dizer que o tempo passado ainda é um tempo de morte. E o tempo presente é um tempo de vida. A confluência desses dois tempos, isto é, das duas práticas no tempo, maldade e bondade, injustiça e justiça,
Quando os dois se encontrarem, então Deus fará a grande terceira, promoverá a terceira ruptura do tempo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês que são de Cristo, se livrem das obras da carne. Fiquem livres do século. Deixem as bebedeiras, deixem as comidarias, deixem a iniquidade, deixem as injustiças. Porque o dia vai raiar. E quando esse dia raiar, Deus agirá. E como diz o profeta, agindo Deus, quem impedirá? Quem impediu Deus no dilúvio? Houve alguém para discutir com ele? Ninguém. Quem impediu Deus de trazer Jesus Cristo para a nossa alegria? Alguém discutiu com ele e impediu? Assim também, na terceira ruptura do tempo, Deus vai agir com poder. E então se manifestará o tempo presente, que é o tempo da vida em Cristo, e o tempo passado, que continua atuando na maldade, na rebeldia contra Deus. Para os que pertencem ao Senhor Jesus, para os que são do lado do povo santo, o gozo eterno. Então notem bem, o tempo da vida deixa de existir para existir só vida. Não há mais tempo. Acabou a sua história, acabou a minha história. Acabou a história do seu pai, que já morreu. Da sua mãe, que já morreu. Do seu parente, que ainda nascerá. Acabou a história. Porque depois da confluência do tempo passado e do tempo presente, quando Deus interferirá outra vez, então acaba a história do tempo. E começa um período atemporal, chamado eternidade. Jesus disse: os que creem ressurgirão para a vida. Os que não creem, para a ressurreição da morte. Agora, morte eterna. Porque não existe mais tempo. Ora, se você pensar bem nas duas rupturas do tempo que já aconteceram, você só fica agradecido a Deus por conhecer a história do tempo presente. Este é um tempo de salvação, é um tempo de vida, um tempo de alegria. Mesmo para aqueles que estão longe na iniquidade, no pecado, o tempo de vida continua. Atuando, chamando os pecadores à salvação. E é muito interessante que o tempo presente, na sua qualificação, ele é chamado pelo Espírito Santo de hoje. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. O que significa? Atentem para a palavra de Deus, recebam a palavra de Deus que é Cristo, fiquem do lado do povo santo de Deus, porque na sua terceira intervenção só se salvam os que estão do lado dele. O anúncio do Espírito Santo não é para você ficar preocupado com o hoje, secularmente falando, com o que comer, com o que vestir, com o salário que vai receber, com o desemprego que talvez virá. Não é isso que o Espírito Santo quer. Ele quer que você erga a sua visão para entender o tempo como criação de Deus. O Deus que interferiu no passado, por 2 vezes, voltará a interferir. A ruptura do tempo acontecerá. E você deve estar preparado para essa intervenção de Deus. Então a Bíblia vai nos ensinar a viver na paz do Senhor, a viver despreocupados, a viver confiantes, sem medo, sem traumas. Porque nós não temos nenhuma capacidade de mudar o tempo. Os médicos tentam fazer isso. O que eles fazem é prorrogar tempo ou diminuir tempo. Como aconteceu com a moça italiana, tirar os aparelhos, o tempo dela acabou antes. Ou, não sei, se é antes ou depois. Porque nem dá para discutir.
Você toma remédio, você vai ao hospital, você vai ao médico, numa perspectiva de prorrogar, porque mudar você não pode. O único ser que pode mudar o tempo é Deus. É claro que hoje eu não vou trabalhar a ideia do tempo da sua vida. Você está inserido num tempo, seguro por um fio muito tênue. E esse fio tênue é a sua passagem pelo mundo, carregando um mundo que está atrás, numa esperança de um mundo que está na frente. Em outras palavras, você nunca esteve sozinho e nunca estará sozinho. A história do tempo, essa criação de Deus relacionada aos seres humanos, é uma história maravilhosa, porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu virei outra vez. E quando ele fala isso, você tem que entender o seguinte: ele fala órfãos, ele não fala órfão, ele não fala com você, ele fala com você e comigo, fala conosco, fala com todo o povo dele na face da terra. O tempo do ser humano, essa tarde do ser humano é maravilhosa, porque você constrói uma história de vida. E a sua história de vida tem uma tradição, tem um valor que vem do passado, pega em você e você conduz. Se você morrer, você passa para alguém. E isso vem na eternidade. O que você construiu aparece lá. Mas esse é um outro assunto. Um assunto muito bonito, que também consolaria você, para você viver uma vida melhor, uma vida mais livre, uma vida mais perto de Cristo. Mas esse texto aqui está dizendo: entregue-se a Deus. Entregue sua vida a Deus. Aconteça o que acontecer, coloque toda a sua ansiedade sobre Ele. Porque é Ele que interfere no tempo. Sua vida está na mão dEle. A minha vida está na mão dEle. Eu não posso discutir com meu Senhor. Senhor, me dá mais 10 anos de vida. O rei de Israel adoeceu e Deus disse: põe a casa em ordem porque você morrerá. Ele chorou, clamou, Deus disse: está bem, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Uma bela tática, mas foi o fundamento para a desgraça da nação. Ganhou 15 anos para desgraçar a nação. Ele foi hospedeiro dos assassinos. Ele foi hospedeiro, com muita alegria, daqueles que mais tarde viriam e matariam toda aquela gente. Seria muito melhor para Ezequias ter morrido naquele dia que Deus disse: arruma a casa que você vai morrer nesses 2, 3 meses. Deus prorroga, ele tem essa autoridade. Mas não é importante você discutir com ele. Não é importante você ficar preocupado. Ah, meu pai viveu 82, então com 70, não sei se eu chego lá. Que negócio é esse? Quem é que tem capacidade de interferir no tempo da sua vida? Só Jesus, nosso Senhor. Por isso o salmista já cantava na antiguidade: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele falar. Jesus aparece reinterpretando essa palavra e diz: por que vocês andam ansiosos com o que comer, o que vestir? Olha os pardais, não plantam, não correm, não guardam armazéns, estão aí. O lírio do campo não compra roupa no armazém, mas é bonito. A sua glória é como a de Salomão. Então, meus amados, eu deixo com vocês essa palavra hoje de manhã. Deus agiu. Ninguém discutiu, ninguém pode interferir porque Ele age. E quando Ele age, ninguém pode impedir. Agiu a primeira vez e deixou no mundo um mistério de morte, para ser revelado nas ações dos homens. E ungiu com a lei de Moisés, para mostrar o que é pecado.
Pecado é roubo, pecado é adultério, pecado é mentira, pecado é lascívia, pecado é injustiça. Mostrou lá. Daí vem a segunda grande ruptura do tempo. Deus envia Jesus Cristo, nascido de mulher, soberano, para resgatar, para salvar, para comprar. Então ele inaugura o mistério da vida. O mistério da vida que está revelado a todos os que creem e a todos aqueles que virão a crer. E quando Deus interferiu, ninguém discutiu com ele. Agora, esse tempo passado, marcado por tanta incredulidade, e o tempo presente, marcado pela santidade de Deus impressa em nossa vida, esses dois tempos vão se unir. Quando os dois se unirem, acontecerá um grande estrondo no mundo. Os elementos se desfarão, diz Pedro. O grande trono branco será colocado. Então já não existe mais tempo. Porque daí existirá a eternidade. Nós somos tão fracos mentalmente que nós dizemos assim, no tempo da eternidade. Não existe tempo da eternidade. Eternidade é o que é em si mesmo. Não existe passado, nem presente, nem futuro. A eternidade é um eterno presente cujo conteúdo é vida. Vida pressupõe alegria, canção, dança, aplauso, trabalho, atividade. Vida pressupõe. E a eternidade é o espaço, que nem é espaço, mas é o presente atemporal, onde nós gozaremos com Deus todas as benesses de suas promessas. Viva na paz do Senhor, meu amado irmão e amada irmã. Entregue sua vida a Ele. Confie nele. Não fique preocupado com o seu emprego, com o seu desemprego, se vai haver pão, se não haverá pão. Ele está presente na sua vida para ajudá-los. Que Deus o abençoe.